A gente vai ver aqui hoje o vídeo de um cara que traz uns questionamentos bem interessantes, outros que são meio incoerentes, sobre Bitcoin. O cara é o Wesley Foley 3.0, não vi nenhum outro vídeo, mas aparentemente ele tem uns conteúdos aí bem interessantes e tal. Depois dei uma olhada lá no canal dele. E ele fez um vídeo aí, né, falando sobre... O título do vídeo é: o Bitcoin não é a solução. E a gente vai estar vendo aí alguns pontos do que ele falou, refutando os argumentos aí que eu discordo, que eu acredito que seja incoerente. Tá? Achei interessante para tirar também algumas dúvidas de vocês, principalmente que estão iniciando, né? Então vamos lá. Bitcoin em alta, um monte de gurus de Bitcoin, né, na internet. Logo, é um assunto em alta. Muita gente comprando, muita gente vendendo, e o mercado tá aí. Óbvio que a maior parte dessas pessoas aí que compram Bitcoin, essa galera não tem noção tecnológica, não tem noção econômica, é só alguém que acha que comprando alguns trocadinhos em Bitcoin, isso daqui a pouco, ou daqui a alguns meses ou anos, vai virar milhões, e simplesmente você vai conseguir se aposentar porque você tomou uma boa decisão, entre aspas, de investimento e etc. O grande lance é a galera querendo se dar bem, né? Não tem nada de errado em se dar bem. Porém, quando você coloca a sua ganância na frente, algumas coisas ruins podem acontecer, e eu tô aqui hoje para estragar alguns sonhos, mas não completamente. Primeira coisa, tem um monte de guru na internet, certo? Um monte de gente falando eu ia falar um monte de gente falando de 3/8. Não, tem um monte de gente falando de Bitcoin na internet, inclusive o 3/8 é um dos grandes evangelizadores do Bitcoin aí, e a galera fica repetindo as coisas que ele fala, né, sem entender. Não tô aqui falando mal do 3/8 até agora, o meu foco aqui agora é o Bitcoin. Você precisa entender que quem tá te falando sobre Bitcoin na internet, 99,9% tem um interesse. Os interesses são diversos. Ou a pessoa ela vai te fazer um anúncio de alguma corretora cripto, então ela precisa te pegar no seu emocional, de que você tá deixando uma oportunidade passar, de que isso vai mudar a sua vida. Falando aqui sobre essa primeira parte, que ele fala sobre como muitas pessoas adotam o Bitcoin na ganância, né? Isso ele tem razão. Não comprem Bitcoin achando que vocês vão enriquecer. Isso é uma consequência muito possível, até provável, dependendo da quantidade que você alocar em Bitcoin. Mas a questão é que esse não é o propósito do Bitcoin. O Bitcoin, o propósito principal é separar o seu dinheiro do Estado. Se você não concorda com o que o Estado tem feito com o dinheiro que você paga de impostos, é através do Bitcoin que você vai parar de financiar ele. Claro, dentro do possível. Você vai continuar pagando impostos porque você é obrigado a fazer isso e você é obrigado a comprar as coisas. Você acaba financiando o Estado, mas o financiamento voluntário que é o ponto, né? Então, se você entende realmente o que é Bitcoin, você sabe que o Bitcoin não é investimento e sim poupança. O processo de você comprar Bitcoin, adotar Bitcoin e guardar em autocustódia é análogo a você ter ouro, adquirir ouro e guardar. Só que, obviamente, o Bitcoin é muito mais seguro que o ouro. E agora aqui ele está falando sobre os interesses das pessoas que divulgam o Bitcoin, né? Em específico o 3/8, que é o cara mais relevante no cenário brasileiro hoje. Realmente ele tem um curso, né, em conjunto com outras pessoas. E assim, só deixando bem claro, o próprio 3/8 deixa bem claro em todas as suas participações, em podcasts e tal, que tudo que ele entrega no curso tá de graça na internet. Inclusive o curso, o próprio curso, tá de graça no YouTube. Se você quiser dar uma olhada lá, pesquisa Bitcoin Black Pill, que tem um canal lá que tem os 16 vídeos do curso. Agora o grande ponto é o suporte, né? Você não vai ter o suporte, esse suporte você só vai ter comprando o curso. E não só ele, tá? Eu não vejo nada de mal em outras pessoas venderem cursos sobre Bitcoin e tal. Agora, essas pessoas têm um incentivo muito baixo para vender curso mentiroso. Porque todo o conhecimento sobre Bitcoin que você encontra, que você pode ter acesso, que você precisa para adotar o Bitcoin, tá de graça na internet, né? Inclusive já falei isso em outros vídeos. É só você pesquise sobre, assista vídeos do canal Bitcoinheiros, assista podcasts do próprio 3/8, estão tudo de graça no YouTube, assista o canal Área Bitcoin, assista Altieri BTC, tem vários canais aí que vão te dar todo o conteúdo que você precisa para começar no Bitcoin, para entender direitinho como é que é, de graça, tá? Então vamos continuar aqui no vídeo. De que essa é a única forma de lutar contra o Estado emocional. Coloca isso na sua cabeça. Quem tá ali na sua frente, ou ela vai te vender algum curso de Bitcoin, ou ela vai te fazer uma propaganda de alguma corretora, ou ela mesma tem muita grana em Bitcoin e tem interesse que o mercado suba.
Eu tenho Bitcoin também, olha só que interessante. Pode ser que eu esteja querendo fazer a mesma coisa com você, tentando te manipular ou manipular as suas emoções. Será que eu estou fazendo isso? Você não tem como acreditar em mim, certo? Se você for uma pessoa inteligente, você não vai acreditar em mim. Você vai raciocinar com as informações que eu vou te passar. Eu posso te adiantar que não, eu não tenho interesse na sua decisão de comprar ou vender Bitcoin. O meu único interesse aqui é salvar vidas. Quando eu falo de salvar vidas, você vai entender. Muitas pessoas vão perder tudo com o Bitcoin. Aqui está um breve exemplo do que acontece todos os dias. Você sabe quem é o vinheteiro? Esse cara aqui, que é famoso, podcast, vai no Flow, vai direto aí, é o famoso vinheteiro. Olha só o que aconteceu com ele agora há pouco, há dias atrás. Brasileiro vai parar no hospital por estresse após perder carteira com 2 milhões em Bitcoin. Ele teve aqui algumas decisões ruins, que vendeu na baixa, comprou na alta, mas o verdadeiro problema foi isso aqui, ó. Será que eu consegui imitar o vinheteiro? Perdi a senha da minha carteira de BTC. Não sei, gente, não sei imitar ninguém. Desculpa por isso. Perdi a minha senha da carteira de Bitcoin. Acho que a governanta jogou fora junto com algumas partituras antigas que eu doei para uma livraria. Alguém sabe como recuperar as senhas do Ledger Nano X? Esse é o meu primeiro ponto da noite. Se você não sabe o que está fazendo, você pode perder tudo. Então, se você não souber manipular ou guardar... Ele tá certo de novo, tá? Mais uma coisa que ele tá falando que é completamente certo. Mas mais pra frente, ele vai demonstrar que vai mostrar uma abordagem negativa em relação a isso, em relação a você ter responsabilidade com o seu dinheiro. Tipo assim, o normal não é você ter responsabilidade com o seu dinheiro. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem com aquilo que você adquiriu. A partir do momento que você tira o seu dinheiro das mãos do Estado, tira o dinheiro do banco, só você pode cuidar. Só você pode acessar, se você quiser. A responsabilidade aumenta porque para você ter seu dinheiro perdido, se você der um vacilo como esse do vinheteiro, perdeu tudo. Agora, se você deixar nos bancos, os próprios bancos ou os governos podem simplesmente tirar aquele númerozinho ali da tua conta. Você escolhe. Você prefere ser um escravinho, confiando o seu dinheiro na mão de outra pessoa, ou você ter o dinheiro na sua mão. Só depende de você se você vai perder ou não. Às vezes você confia mais num banqueiro, num bilionário, do que em você mesmo, né? As senhas, ou como comprar de fato Bitcoin, e você perder as suas chaves, ou se você perder o dispositivo que armazena as chaves, ou se você esquecer o código, ninguém no planeta Terra vai poder te ajudar. Ninguém. Não há nenhum órgão, não há nada que possa ser feito quando você perde a sua carteira de Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda por aí. É matematicamente quase impossível recuperar. Então a gente está falando aqui de algo muito sério. Só uma observação. É isso, tá? Se vocês forem começar, se vocês resolverem comprar Bitcoin, e obviamente, a partir do momento que você passa a comprar Bitcoin, o correto também é você aprender a criar sua carteira offline para realizar sua autocustódia. No começo não, tá? Você tá aí começando agora, aprendendo a usar a BIPA agora, enfim. Não se aperreie, é normal que você vá aos poucos entendendo isso. Mas o processo natural é que você daqui a pouco esteja com a sua carteira offline e guardando seus bitcoins lá, tá? E aí a responsabilidade é sua. Você precisa entender que é algo sério e que se você perder sua senha, você anotar sua senha num papel e alguém jogar esse papel fora, já foi. Se você não tiver decorado, né? Eu recomendo, óbvio, que você decore as suas senhas privadas, né? Então é isso. Entenda que você está entrando num sistema completamente diferente. Se você fizer besteira com o seu dinheiro, meu irmão, ninguém vai poder fazer nada por você. Imagina que o vinheteiro seja você, e você tenha juntado, você tá ouvindo os gurus, e você tá falando que você tem que comprar Bitcoin, porque você quer ficar milionário lá no futuro, você quer ser um milionário. E você junta ali 5, 10, imagina, 5, 10, 20 anos de trabalho comprando Bitcoin, e você tem uma carteira digital. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes técnicos, porque para isso já tem 1 milhão de canais aí no YouTube, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre Bitcoin, é bem provável que você saiba o funcionamento básico do Bitcoin, então eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, eu vou te entregar aqui algumas coisas que ninguém na internet vai te dizer. Você pode ter trabalhado durante 20 anos trocando seu dinheiro por Bitcoin, que é o que a galera fala, né? O que a galera prega, que, né, quanto mais Bitcoin você tiver, melhor e etc. Você pode simplesmente perder tudo, décadas da sua vida, do dia pra noite. Só que qual é o problema? O vinheteiro foi burro, porque ele perdeu as senhas, ele perdeu a carteira, ele perdeu as palavras-chave. Não. No caso dele, ele perdeu. Deu mole. Perdeu 2 milhões assim, certo? Mas você pode, e provavelmente vai em algum momento, ser hackeado.
Ah, Wesley, mas eu não uso corretoras e eu tenho minha carteira offline. A sua carteira offline, ela é um dispositivo eletrônico ou analógico? Aí tem que ver. Se ela... Só avisando, já assisti esse vídeo e a partir daqui ele vai entrar num conceito de basicamente nós não só somos controlados pelos grandes governantes, nós não só somos controlados pelas grandes organizações governamentais, que estão por trás dos governos, os verdadeiros poderosos que a gente não vê, que a gente não conhece, mas a gente está 100% controlado. Ele vai ficar um bom tempo falando sobre como a gente está completamente na mão de outras pessoas e que basicamente não tem para onde ir. E vai se contradizer depois. Vamos lá. For um dispositivo eletrônico, ou se você usa um celular antigo, muita gente faz isso, eu uso um celular antigo sem acesso à internet, offline, para validar as transações. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Qualquer dispositivo eletrônico pode ser hackeado hoje em dia. Ah, Wesley, não, mas eu uso offline e tal. Não. Olha só, todo dispositivo eletrônico, seja um celular, seja um notebook, seja um ar-condicionado inteligente, seja um celular sem acesso à internet, seja uma carteira, né, uma carteira offline, não vou citar nomes de empresas que fazem carteiras offline, são dispositivos eletrônicos que têm chips ali dentro, tá? Tem componentes eletrônicos ali dentro. E olha só, a China está acusando a Intel de colocar backdoors nos chips, tá? Nos processadores. Isso é uma parada muito doida. Isso daqui não é qualquer merda, tá? Isso não é qualquer merda. Ó, a Cybersecurity Association of China é o maior órgão de cibersegurança da China. E a galera, eles estão falando o seguinte, olha, tem backdoor no hardware, no chip. Então, isso muda tudo. Isso não é novo, de você ter vulnerabilidades em hardware. Isso é antigo. Só que, quanto mais o tempo passa, e a galera fala muito sobre Bitcoin, criptomoedas e etc., esse tipo de vulnerabilidade vai acertar a humanidade em cheio, porque a galera não entende de tecnologia. Wesley, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que até as carteiras offline podem ser comprometidas? Quem vai provar que não? É eletrônico? Pode estar comprometido. Ah, olha só, o software que eu estou rodando aqui é o macOS. Eu sei o código do macOS? O código-fonte, isso é público? Não. Eu posso vir aqui e abrir o terminal do meu MacBook e eu posso dar um comandinho bonitinho chamado de htop. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos. Pessoal, basicamente o que ele está falando aqui é o seguinte. Qual que é o... Há pouco tempo eu falei sobre a carteira offline. O que é carteira offline? Falando aqui para um leigo que não entende nada do assunto, para que você possa entender, basicamente você pode ter sua carteira de Bitcoin com um pendrive, tá? De preferência um pendrive que nunca tenha sido usado, e ele não pode ter nunca tido acesso à internet, porque o que não tem acesso à internet não pode ser hackeado. E qual que é o argumento de pessoas que são pró-Bitcoin em favor dessas carteiras? Porque o grande ponto é esse pendrive não ter acesso à internet, que garante que ele nunca vai ser hackeado. Aí o que ele está falando aqui? Existe uma exceção. Por exemplo, no teu teclado pode vir de fábrica um hack. Tá? Eu não sou especialista na área, mas basicamente é isso. De forma física, né? No hardware podem meter uma falcatrua aí que vão conseguir te hackear. Agora o ponto é o seguinte, ele basicamente está supondo que em todos os eletrônicos que nós temos, por exemplo, a CIA dos Estados Unidos tem acesso a todos os eletrônicos. Todos. Você, realmente, se isso acontecer, nós estamos vulneráveis. Apesar de que já existem, sim, métodos para você driblar isso. Se isso é real, tá todo mundo lascado, né? Mas pensa aí, você acha que isso é realmente viável? Você acha que realmente todas as empresas estão fechadas, todas entre si? Você acha que todos os governos, todas essas grandes organizações são amiguinhas entre si? Você não vê políticos entrando em conflito direto, grandes empresas em conflito constantemente? Eu posso confiar que todos os programas que estão rodando no meu macOS estão aparecendo aqui? Não, porque eu não sei exatamente como que esse sistema funciona. Você pode confiar no seu Windows? Não, porque você não tem o código-fonte do Windows também. Ah, Wesley, mas aí a galera open source que usa software livre de código-fonte aberto, né? Essa galera está protegida contra ataques, contra vírus que vão roubar suas carteiras? Não, porque como eu acabei de te falar, existem backdoors no hardware, existem problemas com
Os chips eletrônicos têm backdoors instalados ali. Por mais que você esteja rodando um software livre, que você saiba o código. E outra, quando você usa um programa que seja de código aberto, ele utiliza vários outros programas que a gente chama de bibliotecas, tá? De infinitas outras bibliotecas que você nunca leu. E a quantidade de bibliotecas maliciosas que estão sendo descobertas não está no gibi. Calma que eu vou sair da parte técnica aqui. Então eu estou te dizendo que a probabilidade de você ser hackeado e perder todos os seus bitcoins é muito. É isso. Basicamente, as duas formas de te hackear são pela internet e no físico. Mas ele está colocando em jogo aqui a possibilidade de que todos os dispositivos, no caso, os disponíveis para fazer carteira offline de Bitcoin, que seriam pendrives, celulares, cartões de memória, computador, velho, todos eles têm esses hacks físicos instalados nesses teus dispositivos. Sendo que essa carteira pode ser feita em dispositivos velhos, muito velhos, tipo assim, que já estão com os consumidores há muito tempo. Então assim, você para pensar aí se isso é algo realmente, se é provável que isso tenha acontecido, que isso aconteça. Muito, muito alta. Outra coisa, né? Vamos eliminar aqui o elefante na sala, né? Você realmente acha que os maiores governos do mundo, vamos colocar aí Estados Unidos, China, sei lá, bota aí esses países todos aí desenvolvidos e etc. Você acha que eles simplesmente estão assistindo uma moeda descentralizada tomar conta do planeta para entregar a liberdade na mão das pessoas? Você acha isso mesmo? Você não acha que boa parte das baleias que tem aí nessas grandes carteiras, você não acha que isso pode ser grandes governos? Não passou essa possibilidade, né, pela sua cabeça? Não passou a possibilidade de que agências de inteligência que dominam completamente o seu dispositivo, sem você saber, através de backdoors, que eu digo são vírus, entre aspas, que controlam e vigiam tudo que você está fazendo, vamos botar dessa forma para ficar fácil de entender. Você não acha que os serviços de inteligência, o seu sistema já está comprometido? Logo, qualquer coisa que você faça, ou qualquer chave que você gere, qualquer carteira que passe por algum dispositivo eletrônico seu, você acha que isso já não está catalogado? Então você é muito ingênuo. Ah, Wesley, mas aí agora você está indo pro absurdo. Igual você fez no vídeo passado, né? Você começou falando de um problema na economia e terminou no apocalipse zumbi. Então agora, Wesley, você está me dizendo que governos desenvolvidos, que NSA, CIA, MI6, essa galera toda, tem o controle de todos os dispositivos eletrônicos do mundo? É isso que você está me dizendo? Por que não? Não faz... Aí, ele acabou de confirmar o que eu falei para vocês. Basicamente, ele está partindo da premissa, sim, de que os grandes governos mundiais têm controle sobre todos os eletrônicos que nós temos. Basicamente é isso. Faz sentido não ter. Preste atenção. Quando a China acusou a Intel de propositalmente ter deixado backdoors nos chips, tá? Olha o que a Intel respondeu de forma oficial. Depois que isso virou fato relevante na mídia, nós, uma companhia, uma empresa multinacional com mais de 40 anos de operação na China, nós seguimos as leis e as regulamentações dos negócios locais, as suas regulamentações. Nós jamais faríamos isso. Óbvio que você não pode dizer o que você faz. Isso se chama serviço de inteligência. Agora, para países que têm dinheiro, galera, não é o caso do Brasil, a quantidade de trilhões em serviços de inteligência é inimaginável. O que grandes data centers estão fazendo nesse exato momento? Tu não consegue compreender o nível de vigilância que existe em todos os equipamentos do mundo. Você acha que se... Aí o problema, olha só, isso é hipotético, tá? Isso é só hipotético, tá? Isso aqui é hipotético, não estou fazendo nenhuma acusação contra nenhum governo. Imagina que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, ele chegue para as empresas que fabricam chips ou computadores, como esse Mac que eu estou usando agora, e fale o seguinte, olha, nós precisamos, tá, colocar algumas vulnerabilidades aí por uma questão de segurança nacional. E a gente vai ter que assinar um documento aqui dizendo que esse nosso acordo e esse programa não existe. Logo, qualquer empresa que tenha um certo conluio com sistemas, com agências de vigilância, elas vão sempre negar qualquer acusação e vão dizer que estão seguindo as leis. Pessoal, outra coisa outra premissa de que ele assume aqui. Os governos têm controle de todas as empresas do mundo. Pessoal, não é assim. O governo não consegue combater tudo o que ele quer. Um exemplo interessante, ó. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. O Estado americano não é o Estado brasileiro. Há quanto tempo os Estados Unidos declararam guerra às drogas?
Pesquisa aí quem é que ganhou a guerra às drogas nos Estados Unidos. Se quem ganhou foi o Estado ou foi a cocaína? O Estado ou as outras drogas? No Brasil, quem ganhou a guerra às drogas no mundo inteiro, né? A maioria dos países proíbem as drogas ou certo nível de consumo, de transporte de drogas. Quem ganhou? As drogas estão se extinguindo ou o tráfico está cada vez maior? Está cada vez mais rico? É isso, pessoal. Ele está partindo da premissa em que o Estado consegue ser completamente eficiente no que se propõe a fazer. E não é. Tá? Outra coisa, o Estado monitorando as empresas para que elas permitam que o Estado coloque esse vírus, né, esse hack físico em todos os eletrônicos do mundo. Se tiver uma empresa, que não faça isso, consiga driblar isso de alguma forma, ela vai ficar absurdamente rica. Os incentivos para driblar isso vão ser absurdos. É basicamente o que acontece em todas as coisas que o Estado criminaliza, como por exemplo nas drogas, em que os estados em geral, espalhados pelo mundo, proíbem, mas alguns conseguem driblar. E esses que conseguem driblar ficam absurdamente ricos. Mas de fato estão seguindo as leis. Porque se lá nos Estados Unidos tu aprova lá uma lei da CIA, do FBI, da NSA, do Caramba 4, dizendo que tais empresas precisam cooperar nesse programa de vigilância, e isso é mandatório por uma questão de segurança nacional, você acha que a empresa vai fazer o quê? Qual a opção? Não tem. Cara, a única coisa que eu tô querendo te dizer aqui é o seguinte: nós não temos o menor controle dos dispositivos que nós usamos. Não temos. Seja software livre, você só vai ter controle dos dispositivos que você usa se você fabricar os próprios chips do zero. E o software. Você tem que fabricar o hardware e o software. E é isso que a China está fazendo. A China agora, ela está treinando modelos de inteligência artificial, porque agora a inteligência artificial é a nova do mundo, certo? Então a China percebeu, não posso mais usar software nem hardware de outra parte do mundo. Eu vou ter que fazer o meu. Por quê? Será que eu sou doido? Será que eu sou maluco mesmo? E a China está fazendo isso à toa, sem necessidade? Pois é. Esquece privacidade, tá? Baseado nisso, eu preciso que você entenda que possuir bitcoins, seja de qualquer forma, é extremo risco. Extremo risco. Você pode ter? Pode. Eu tenho? Tenho. E outra, o Bitcoin tem vulnerabilidades. Ah, Wesley, ué, mas Wesley, o que você está falando vai destruir o mercado do Bitcoin? Porque o Bitcoin, ele só é o que é pela segurança e complexidade e etc. Agora vamos fazer um exercício filosófico, então. O ser humano já criou algo perfeito? Fala pra mim aí nos comentários. Fala pra mim nos comentários uma criação humana perfeita. Acho que não temos. Se nós não temos uma criação perfeita, significa que o Bitcoin não é perfeito, ok? Isso é uma questão de lógica. Se o Bitcoin não é perfeito, é porque ele pode conter certas vulnerabilidades. Ah, Wesley, mas o código do Bitcoin está disponível. Todos nós podemos auditar e analisar e etc. Lembrando que todos os dispositivos eletrônicos são seus, mas é igual propriedade privada. Você tem uma casa, você tem um terreno e você paga IPTU. Está no seu nome. Se o Estado decidir que vai passar uma rodovia ali, a rodovia vai passar. E o Estado pode desapropriar a sua propriedade, certo? Então, a sua propriedade ela é privada até um certo limite, que não é absoluto. E a mesma coisa acontece com os nossos dispositivos. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui sobre o... Aqui ele faz uma falsa equivalência, tá? Ele está comparando, de fato, a propriedade privada, por exemplo, no Brasil, você pode considerar que não existe. Tirando o Bitcoin, você não pode ter nada realmente seu, que você possa chamar de sua propriedade, tá? Isso que ele falou é verdade. Tipo assim, você lá tem sua casa lá, você chama de sua, que você comprou com o seu dinheiro, inclusive. Mas se você não pagar o aluguelzinho anual, o IPTU, o Estado tem sim o direito de botar para fora, né? Inclusive eu falei isso no vídeo anterior lá sobre Bitcoin aí no TikTok e no YouTube. Isso aí é verdade. Só que fazer bem. O Estado tem o monopólio da força. O Estado pode sim te impor, através da legislação e tal, essa condição onde a casa não é verdadeiramente sua. Mas comparar isso com um cenário hipotético, né, porque ele não tem prova nenhuma, óbvio, de que o governo tem controle de todos os dispositivos eletrônicos que você possa usar para fazer sua carteira offline de Bitcoin, partindo de uma suposição que não faz tanto sentido. Olha aí o gráfico da valorização do Bitcoin, né? Porque no caso no Google tu vai ver, acho que a partir de 2016 só.
Não importa. Só daí tu já vai ver o tamanho da valorização do Bitcoin desde 2016. É sério que tu vai dizer que com essa valorização, esses governos que estariam por trás da criação do Bitcoin, né, que foi uma possibilidade que ele colocou também, não teriam já pegado esses Bitcoins, não teriam movido? Por que as carteiras de Satoshi Nakamoto ainda não foram movidas? Ou seja, o criador não obteve benefício que outra pessoa não pudesse ter. Não teve pré-mineração. É Proof of Work, não é Proof of Stake. Isso eu posso explicar depois. Que basicamente, no Bitcoin você é recompensado por trabalhar na mineração e não como acontece nos modelos Fiat ou de outras criptomoedas como Ethereum, onde quanto mais você tem, mais poder você tem sobre a rede. Você pode escolher se as transações vão ocorrer ou não. Basicamente, por exemplo, o dono da Ethereum pode, se acontecer uma transação do vizinho que ele não gosta, ele pode ir lá e cancelar a transação. Se ele fizer uma transação e dizer, me arrependo de ter te dado esse dinheiro, ele vai lá e cancela a transação. Né? Na Ethereum, por exemplo, foram pré-minerados, se não me engano, 40% dos tokens da Ethereum. Então, é isso, ele está partindo da premissa de que realmente o governo tem um controle completo sobre o Bitcoin. O Bitcoin é jovem, mas não é tão jovem assim, tá? Ele já valorizou absurdamente e já era para esses governos terem tirado proveito se eles fazem parte da criação do Bitcoin. Mas você sabe que o Bitcoin possui algumas possibilidades de ser quebrado. Aí tem a técnica do 51%, de que se a maior parte da rede do Bitcoin decidir optar por uma coisa, aquilo ali vai seguir daquela forma e etc. Só que as pessoas falam, não, mas isso seria necessário um alto poder de processamento. Temos as IAs, certo? As IAs estão vindo para quebrar com tudo. Criptografia é algo que evolui. Ah, Wesley, mas o sistema criptográfico que o Bitcoin utiliza, ele é muito complexo e precisaríamos de milhões de anos dos melhores computadores do mundo para poder quebrar a criptografia. Nem toda criptografia precisa de força bruta para ser quebrada. Existem técnicas de colisões criptográficas que eu não vou entrar aqui no mérito. Reduz significativamente o esforço bruto para se quebrar uma chave. Nem tudo é matemática. Tem coisas que são técnicas, tecnológicas. E falando sobre processamento e tamanho da rede, deixa eu te falar uma coisa. Existe um negócio chamado de botnet. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é botnet? Imagina que eu escrevi um vírus. Eu desenvolvi um vírus. E esse vírus, infectei 30 mil computadores no mundo. Significa que agora eu tenho uma botnet, que a gente chama, de 30 mil máquinas. Essas 30 mil máquinas, agora eu posso executar comandos nessas máquinas. Eu posso botar essas máquinas para minerar Bitcoin, ou para atacar um site, para tirar o site do ar. Eu posso usar essas máquinas conforme o meu bel prazer. Eu posso usar isso como um ataque hacker, e etc. O céu é o limite quando você tem controles de máquinas. Agora, olha só. Você não acha que grupos têm acesso à maior parte dos computadores do mundo? Agora a gente não está falando de hackerzinho, a gente está falando de grandes organizações. Podem ser organizações criminosas, ou pode ser o quê? Governos, uma aliança entre países. Um erro aqui, uma incoerência, pessoal. Tá? Que você vai encontrar a maior incoerência do Wesley, que é um cara assim inteligente, mas que é incoerente nesse vídeo. Essa questão realmente apocalíptica. Eu aceito que você tem uma visão apocalíptica do futuro. Você pode achar que hackers, organizações absurdamente poderosas, que tenham acesso a essas inteligências artificiais absurdas, que daqui a pouco vão ter acesso à computação quântica, elas vão ter ou já têm controle sobre um número absurdo de computadores no mundo inteiro. Eles conseguem hackear o que eles quiserem. Pessoal, daqui a pouco ele vai dizer para você diversificar investimentos, diversificar a sua carteira. Existe algo mais seguro que o Bitcoin? Se o Bitcoin é o mais seguro e pode ser quebrado, no caso, as possibilidades que ele colocou foram os governos já terem acesso a uma quantidade absurda de Bitcoin ou estarem envolvidos na criação do Bitcoin, né? E a outra seria os governos terem acesso, terem controle sobre todos os eletrônicos do mundo, né? Que faria com que as carteiras offline ficassem inviáveis, não fossem realmente carteiras 100% privadas. Né? Os governos conseguiriam ter acesso às suas chaves privadas automaticamente e acesso aos seus bitcoins. Perceba que são duas possibilidades completamente, sabe, num nível muito absurdo de
de poder. Os governos precisam ter muito poder para chegar nisso. É muito difícil que isso realmente aconteça. Agora, no banco, quão difícil é se até no Bitcoin, que é absurdamente mais seguro que todas as possibilidades de investimentos no mundo, você vai ter aí os governos conseguindo controlar, conseguindo manipular, conseguindo roubar. Imagine a tua conta do banco. Você vai colocar o quê? Seu dinheiro em renda fixa? No Tesouro Direto? Que tipo assim, tá literalmente na mão do governo? Você vai colocar em ações? Essas ações de empresas? Será que é mais fácil controlar empresas que pagam impostos para o Estado, que se não fizer o que o Estado manda, os donos vão presos? Ou o Bitcoin, que foi criado por alguém que até hoje ninguém sabe quem é? E aí ele vai dizer o quê? Diversifique os investimentos. O cara, tipo assim, todas essas dificuldades que eu estou mostrando aqui para vocês, toda essa manobra, esse processo extremamente complexo que precisa ser feito para hackear o Bitcoin, para acabar com a privacidade do Bitcoin. Eu exponho todas essas vulnerabilidades desse dinheiro digital para depois dizer que você deve diversificar sua carteira com opções ainda menos seguras que o Bitcoin. Essa que é a grande incoerência do Wesley nesse vídeo. Que você não sabe. Vou dar um exemplo hipotético, que agora sim, se esse vídeo não perdeu o alcance até agora, né, pelo algoritmo, acho que agora deve ser o ponto final. Agora eu vou chutar o cachorro morto. Se, por exemplo, junta Microsoft, Apple, Google, Amazon, Intel e etc. Você junta essa galera com determinados governos participando de um programa secreto do governo, ou uma união entre governos. Você acha que essas empresas que eu te citei não controlam praticamente 99% de todos os computadores do mundo? Não controla? A Apple não controla o meu MacBook? Será que não? Será que você poderia me provar que não? Eu não vou te provar que sim. Não vou chegar aqui e não vou te provar que sim. Eu só estou te fazendo um raciocínio hipotético. Será que essas empresas não controlam os dispositivos? Se juntar todas elas, você tem 99% dos computadores do mundo. Olha a quantidade de processamento que a gente tem. Olha a quantidade de carteiras que não podem ser usadas. Pode ser que certos governos já tenham a sua carteira, já tenha a chave da sua carteira, mas ela não vai usar. Vai deixar você usar, para você achar que você está lutando contra o sistema. Isso seria impossível? Isso não se parece, talvez, com a propriedade privada, que ela é sua até um determinado momento? Será que você não tá aí todo, né? Pô, que massa, eu tô aqui tirando meu dinheiro do governo, tenho minhas carteiras offline. Ponto interessante também, pessoal. Não superestimem os governos, não superestimem os políticos. Eles não são tão inteligentes assim, tá? Você sabe qual é a forma mais eficiente de arrecadação do governo? Não é imposto. É impressão de moeda. Vocês acham que os governos, no caso, criam aqui na possibilidade de que, por exemplo, o governo russo criou o Bitcoin, que tem gente que fala isso, né? Então quer dizer que o governo russo vai abrir mão do seu poder infinito de imprimir moeda infinitamente. Você acha mesmo? A maior forma de arrecadação dele, ele vai abrir mão? Vai criar um bem escasso? Cara, os políticos não querem abrir mão de imprimir dinheiro para sempre. Eles beneficiam a si mesmos e aos seus amigos. Entendam isso. A gente acha ruim essa inflação aí que está acontecendo, tudo aumentando do preço. O preço do pão numa semana está na outra semana tá um terço maior. A gente acha ruim, mas pro político é top. Ele recebeu o dinheiro antes da inflação, antes do aumento de preço, no caso. Ele recebeu o dinheiro da inflação antes dos preços aumentarem. Ele enriquece. Ele vai abrir mão da moeda fiat? Ninguém tá sabendo. Ninguém tá sabendo, será? Você sabe que se você está usando uma carteira offline, é uma empresa privada, certo? Essa empresa privada pode participar de programas de segurança nacional de governos que dominam o mundo. Não tô falando aqui de esquerda e direita não, tá, gente? Não confunda as coisas. Não tô falando de política. Eu tô falando de poder, hierarquia de poder, independente de viés político. Você tá falando que pode ser que agências têm boa parte da carteira das pessoas, sabem que você usa, porque 99,9% das pessoas usam seus sistemas, usam o celular, usam o notebook, usam as coisas. São poucas as pessoas que estão de fato gravando um cartão perfurado de metal ou de vidro, gravando as chaves. Cara, quase ninguém faz esse tipo de coisa. Aí não vou entrar. Não recomendo que você compre essas carteiras
famosas de empresas, né? Tem Ledger, eu nem conheço muito porque eu nem busquei isso, eu fui atrás logo de um processo que realmente não tivesse, porque já tiveram vários, realmente, pessoas já perderam muito dinheiro com essas carteiras. Basicamente ele está aqui, eu tenho a impressão de que ele não conhece Tails mais Electron, que basicamente você vai pegar um pendrive qualquer, como eu já falei, e vai fazer com que aquele pendrive seja sua carteira Bitcoin com o sistema operacional que você instala lá, né? Não uma carteira que você compra na internet já com esse propósito, que já vem com o sistema operacional da empresa daquela carteira, daquele pendrivezinho, entendeu? Aqui no mérito de como ter bitcoins de uma forma perfeita, que seja impossível da NSA ou das grandes agências saberem. Não tá no mérito nesse vídeo, até porque olha só o tamanho desse vídeo. Provavelmente deve ser o maior vídeo desse canal já. Qual é o problema? Existe um problema. O problema é que as pessoas estão levando o Bitcoin como uma religião. É uma questão agora, não é uma questão tecnológica, é uma questão de fé. Junta a galera que tem medo do Estado com a galera que é gananciosa, porque acha que comprar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 em Bitcoin, daqui a 10 anos vai estar comprando uma Ferrari, vai estar comprando uma mansão, vai ter dado a volta por cima. Junta isso, nasce uma religião, onde as pessoas acham que o que os gurus falam, compra Bitcoin, Bitcoin é a única salvação. Muitas, não tô falando que todos, mas muitas dessas pessoas são muito irresponsáveis, porque elas só querem que você entre, que você compre o curso, que você compre o PDF, que você assista o anúncio da corretora, ou que você compre o Bitcoin para o Bitcoin dela subir também, certo? Poucas são as pessoas que realmente te entregam uma informação útil, dizendo o seguinte, olha só, no momento é assim que tá o Bitcoin, tá? Isso não é um investimento, isso é alta especulação, numa tecnologia que pode ser substituída ou quebrada daqui a alguns anos, então faça a seu próprio risco. Não, as pessoas não falam assim. As pessoas, tem muita gente até juntando religião mesmo com o Bitcoin, dizendo que, né, agora eu tô aqui falando do 38 mesmo, que, enfim, se você não tira o seu dinheiro do seu país, você tá financiando e não sei o que, tudo de ruim que o Estado faz, e que se você não tirar o seu dinheiro do sistema, você vai estar financiando coisas ruins. Não vou citar aqui nem as... Literalmente tá. Eu não tô entrando no mérito de que moralmente você está errado, que você está em pecado contra Deus, porque você compra novos carros, você compra novas motos e automaticamente você vai pagar, claro, o IPVA, você compra novos imóveis, então você está pagando IPTU, então você está colaborando com o Estado, automaticamente você está em pecado, você vai para o inferno. Não estou entrando nesse mérito. Mas o fato é que se você compra essas coisas, você está sim financiando voluntariamente o Estado. Tá? Saiba disso. Quando você compra um novo imóvel, é mais uma coisa que você vai passar a ter que pagar imposto todo ano. Você está sim, tecnicamente, você está sim financiando o Estado, literalmente está. E o Wesley sabe disso. Agora, ele teria que ter explicado melhor que provavelmente o que ele quis dizer é: você não é moralmente ruim porque está fazendo isso. A gente pode depois falar sobre isso. Se você mesmo sabendo o que está fazendo, ainda faz voluntariamente, sem necessidade e tal, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas o fato é que sim, você literalmente financia o Estado pagando imposto. E pagando imposto voluntário, nessa questão a gente poderia entrar aí numa discussão moral. Paradas lá. Não acho isso produtivo. Não acho interessante você falar isso pra uma pessoa, porque a galera que é mente fraca vai simplesmente acreditar e fazer sem entender dos riscos. E vai acontecer igual um vinheteiro aí, entendeu? Vai perder uma senha, vai anotar num papel e o papel vai ser perdido, vai ser hackeado, vai ter um dia que tu vai entrar na tua carteira e não vai ter nada lá. Aí você vai reclamar com quem? Fala pra mim, por gentileza. Se um dia você entrar na sua carteira e não tiver nada lá, fala pra mim. Né? Porque a grande questão é que o Bitcoin é fora do sistema, o Estado não pode meter a mão no meu dinheiro. Eu posso levar todo o meu patrimônio pro caixão, porque ninguém tem as chaves. Tá bom, tranquilo. Se um dia você entrar na sua carteira e não tiver nada lá, você vai rever a quem? Ao Estado? O Estado vai te ajudar? Que você disse que não poderia meter a mão na sua carteira, você acha que o Estado vai te ajudar? Alguma empresa privada vai te ajudar? Alguém vai te ajudar? Você vai processar alguém? Você vai fazer um boletim de ocorrência na polícia? Acho que não. Então, você tem que ter Bitcoin sabendo da merda. E outra, tudo evolui. Hoje o Bitcoin é o que é. Você acha que o Bitcoin vai durar pra sempre? É irracional você pensar isso. Certo? Pra sempre. Tá, vamos diminuir? Pra sempre é muito forte, né? Concordo. Eu mesmo falei isso, né? Eu tô falando comigo mesmo agora já. Vamos colocar 20 anos, talvez, 30 anos. Quando essa galera aí, nova, que tá comprando, achando que vai se aposentar com o Bitcoin, porque o Bitcoin vai bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Será que o Bitcoin dura esse tempo? Porque o Bitcoin não existia. E passou a existir. Para substituir um sistema antigo. Será que a mesma coisa não vai acontecer com o Bitcoin? Não vai... Pode ser, pessoal.
Pode ser que apareça uma ferramenta melhor que o Bitcoin. Agora, a grande questão é a adoção. Além do Bitcoin ter sido criado por uma pessoa que não se beneficiou até hoje, né? Nunca nem movimentou os seus Bitcoins, que foram lá minerados lá no começo, foi Satoshi Nakamoto. Além disso, o Bitcoin foi adotado primeiro pelos pobres, cara. Não são os governos. Os governos estão comprando agora. O Bitcoin surgiu como um negócio periférico e foram adotados primeiro por pessoas como nós, tá? E esse é o grande ponto. Isso vai acontecer de novo? Vão criar um novo Bitcoin e de uma forma que os governos não vão perceber logo de cara. Agora os governos já sabem o potencial de algo desse nível de tecnologia. E assim, em relação ao tempo que vai ser usado, o Bitcoin é análogo ao ouro. O Bitcoin é melhor que o ouro em todas as características aristotélicas de dinheiro. Pesquise quais são as características aristotélicas de dinheiro. E o Bitcoin é melhor que o ouro em todas. E o ouro durou o quê? Já dura 5 mil anos? Quanto tempo o ouro tem sido usado aí de forma eficiente? Né? De outra coisa que vá substituir o Bitcoin, é impossível. É impossível disso acontecer. Por que eu tô te falando isso? Porque o Bitcoin é bom para diversificação. Eu tenho Bitcoin. Ah, Wesley, agora não faz o menor sentido. Depois de passar uma hora falando mal de Bitcoin, tu vai dizer que você tem e que é importante ter? Sim. Aqui entra o ponto de interseção da galera que pode me hatear. Tanto o pró-Bitcoin quanto o contra-Bitcoin, esse é o nosso ponto de interseção. Se o Bitcoin vai durar até um certo ponto, não sabemos, certo? Se eu pudesse prever o futuro, com precisão, eu estaria bilionário e eu não tô. Enquanto o Bitcoin tá aí, vamos ganhar dinheiro. Agora, eu vou vender metade dos meus Bitcoins. Por quê? Porque tá em alta. Olha só isso. Olha aqui o Bitcoin. Olha, um mês, né? Olha o mês. 40% no mês, né? 6 meses, 50% de alta. Estamos aqui batendo meio milhão de reais. Um ano, olha o gráfico do Bitcoin, beleza? Tá vendo aqui? 5 anos, olha que interessante, máximo. Agora, olha só, isso aqui, pessoal, quando eu falo que é uma questão de lógica, às vezes é uma questão lógica mesmo, e às vezes é uma questão de probabilidade. Vamos lá, vai fazer sentido. Olha só, Bitcoin teve uma alta aqui, certo? Depois caiu um pouco, teve uma pernada grande aqui, subiu, depois caiu, depois subiu, depois caiu, depois subiu, e depois aqui tá subindo direto aqui. Aí, pela lógica, você não acha que isso daqui vai cair também em um determinado momento? Ou você acha que o Bitcoin vai subir para sempre? Fala para mim. Você acha que o Bitcoin vai ficar nessa pernada aqui, tipo infinito? Que depois não vai haver uma correção? É óbvio que vai haver uma correção. Então, é óbvio que eu vou vender alguns Bitcoins agora. Porque tem um monte de gente sem noção religiosas de Bitcoin, porque esse Bitcoin sempre tem que estar comprando. Você não, tem aquela religião do que sempre compra Bitcoin e nunca venda. Porque lá no futuro vai valer bilhões. Vou seguir vendendo na alta para os emocionados. E depois, quando houver forte correção, compro de novo, certo? Dos que estão tristes porque compraram na alta, né? E quando chegar a alta de novo, eu vou fazer o quê? Eu vou vender de novo, porque eu sou uma pessoa paciente. Eu não tô com pressa. E eu não quero ficar milionário. Eu só quero ganhar o meu. E agora, mais um ponto para esse podcast muito doido aqui. O barco, uma hora vai afundar. Tem gente que acha que o Bitcoin ele vai ser a reserva de valor padrão do planeta. Isso pode acontecer? Pode. É provável que aconteça? Não. Wesley, como assim? Aí tu tá fazendo um chute muito mais ou menos chutado, né? Bitcoin é uma tecnologia. Tecnologia evolui. Tecnologias são substituídas. A grande questão é quando, né? Se. Eu tenho Bitcoin, você tem que ser muito responsável com seus Bitcoins, tenha noção, tá? É só pra ter a noção de que você paga o IPTU da tua casa, mas ela não é sua. É só pra você entender, né? A escritura do seu terreno tá no teu nome, mas existem coisas e organizações maiores que podem interferir na sua propriedade. Sobre o Bitcoin, eu te digo a mesma coisa. Se você não acha isso, não tem problema. É isso, ele tá fazendo mais uma vez, né? Ele tá fazendo mais uma vez aquela comparação da tua casa com o Bitcoin. Na tua casa, todo mundo sabe, tem IPTU, é formal, é legal, tá na lei. O IPTU, realmente, sua casa não é sua, você tem que pagar imposto, senão o governo pode vir tomar de tu. Com o Bitcoin, comparando com o Bitcoin, que é uma situação completamente diferente, onde coisas extremamente complexas precisam ser feitas por grandes organizações governamentais para que a gente tenha essa confirmação de que o Bitcoin já é controlado pelos governos, ou pelo menos eles controlam os dispositivos eletrônicos em que você coloca suas chaves privadas, né? É um negócio completamente diferente, mas que ele compara como se tivesse o mesmo nível de controle governamental, né? Problema, mas eu estou fazendo a minha parte de dormir tranquilo de que eu coloquei essas informações na internet. E se tiver alguém para ouvir, ok. O que eu estou querendo te dizer agora, nesse final? Bitcoin existe, tá aí. É para ser utilizado. Eu não sou burro.
Porém, vai ter um momento em que esse barco pode afundar. A galera que for religiosa está completamente ferrada, porque essa galera vai estar disposta a afundar com o barco. Se acontecer um problema com o Bitcoin, essa galera que é religiosa vai só... O Bitcoin está caindo. Agora sim, agora é o momento de comprar mais. Pode ser que a gente chegue num ponto que o Bitcoin vá a zero. É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. Tecnologia evolui e existem pesquisas que você não está ciente. Existem inteligências artificiais fazendo coisas que você não está ciente. Existem empresas e governos controlando todos os seus dispositivos, que você talvez não estava ciente, agora você está ciente. Então, o ecossistema do planeta, economia, dinheiro, dólar, Bitcoin, hardware, software, é muito complexo. É muito complexo. Nada é tão simples assim como a gente pensa. São camadas de abstração, tá? Então, como eu não sou apaixonado, não sou religioso pelo Bitcoin, quando eu notar que o barco vai afundar, eu vou pular para o barco do lado. E eu gostaria que você colocasse isso dentro da tua cabeça. Se você é religioso até hoje, não seja. Seja religioso. Ou seja, para ele, se você obedece os gráficos, né? Que se você olhar nos gráficos, o Bitcoin é uma coisa de longo prazo. Se você guardar por 5 anos, meu irmão, tu vai multiplicar por 10 vezes o teu poder, no mínimo. Teu poder de compra. Teu patrimônio. E para ele, se tu não fizer como ele, né? Comprar numa baixa bacana e vender logo na primeira subida, tu é religioso. Com seu trabalho, com seu dinheiro, sendo inteligente o suficiente para diversificar esse dinheiro. Então, se você coloca tudo em Bitcoin, você teve sorte até agora. O que ele falou aqui? Seja inteligente com o seu dinheiro. Seja inteligente onde você vai alocar seu dinheiro. Ou seja, ele trata o Bitcoin como uma opção de onde você vai colocar o seu dinheiro. Ou seja, o que ele chama de dinheiro? Teu real aí. Pessoal, dinheiro, o conceito de dinheiro significa os conceitos de moeda mais reserva de valor. O teu real, o teu dólar, que é imprimido 20%, 15% todo ano, 25%, 30% todo ano, é reserva de valor? Ou seja, o dinheiro é Bitcoin. O dinheiro é ouro. Vamos lá. Você está cambaleante com Bitcoin? Compara com ouro. Bitcoin é análogo a ouro. Ouro é superior a essas outras moedas aí. Tá? Porque é reserva de valor. Apesar de que nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, não tem sido tão reserva de valor assim. Compare. Você tem que escolher. Se você está mais ou menos assim com Bitcoin, compare com ouro, que é outra opção que você tem. Você vai perceber que o Bitcoin é muito melhor, tá? Dinheiro é moeda com o atributo de reserva de valor. Se você acumula, se você trabalha e ganha como recompensa algo que serve como moeda de troca, que a inflação dessa moeda é de 15 a 20 a 30% por ano, óbvio que essa moeda perde valor. Ou seja, não é reserva de valor, não é dinheiro. Você só teve sorte de não ter perdido isso ainda, por algum motivo, seja ele qual for. Se você tem, não precisa a NASA não, a NSA, não precisa a NSA hackear o teu computador para roubar seus bitcoins. É só você fazer igual o vinheteiro. Perdeu a chave. Ou, eu tenho meu celular, que é offline. Se o seu celular corromper os dados e der defeito, faz o quê? Já ouviu falar de pulso eletromagnético? É um equipamento que libera uma energia, digamos assim, não vamos entrar em detalhes aqui, que é parecido com uma tempestade solar. Eu não acho que ele é burro, mas aqui ele vai usar um argumento extremamente burro. Só que em miniatura, tá bem mais ou menos, assim, só pra você entender que um pulso eletromagnético pode danificar circuitos eletrônicos em volta. Tudo bem? Se eu chegar na tua casa e, vamos pegar aqui um negócio aqui, pulso eletromagnético. Se eu digitei aqui, PEN, pulso eletromagnético, tá? Eu digitei isso no Google. Se algum maluco, tá, fizer uma parada dessa, tá, em algum dispositivo seu, ou se alguém disparar um troço desse na tua casa, pessoal, isso é relevante. Se as criptos estão somente guardadas em algum dispositivo eletrônico, e um maluco compra um dispositivo que emite pulso eletromagnético e dispara isso dentro da tua casa, ou seu vizinho, se o meu vizinho disparar um pulso eletromagnético aqui, pode ser que meu computador queime. Ah, Wesley, mas agora você tá de novo, você tá viajando. Tipo assim, caraca, Wesley, olha, caraca, bicho, você é muito doido, né? Você viaja muito. Pode ser que sim. Mas as coisas que eu tô te falando não são impossíveis. Viajou. Aqui ele realmente viajou. Mais uma vez, eu já falei, eu acho ele um cara inteligente, que pessoas boas não levantariam esses questionamentos que ele falou, na minha opinião, mas esse foi bem burro. Por quê, pessoal?
Deu para entender que o que? Ele não estudou realmente a fundo o que é Bitcoin, tá? Pessoal, o, o seu Bitcoin, vamos lá, eu botei aqui o exemplo que você tem a possibilidade de criar sua carteira num pendrive. Sua carteira está lá no pendrive. O Bitcoin não está literalmente no pendrive, tá? Basicamente, o que é aquele pendrive, aquele sistema operacional que você vai colocar no pendrive? Uma forma de você conseguir mexer nos seus endereços onde estão os seus bitcoins. Mas o seu Bitcoin não está dentro do pendrive, não está dentro do celular, não está dentro do cartão de memória, onde você criou a sua carteira, que na verdade o termo certo é você descobriu essa carteira, mas a gente usa criou para ficar mais fácil de entender. Não está literalmente ali. Se alguém explodir a tua carteira física, o teu pendrivezinho que tu usa como carteira de Bitcoin, ele não vai explodir teus Bitcoins junto. O teu Bitcoin continua lá na blockchain e tu só vai precisar comprar outro pendrive, instalar de novo o sistema operacional, colocar as tuas chaves para tu acessar e tu vai ter acesso aos teus bitcoins, conseguir mexer eles, conseguir confirmar lá que eles estão lá, fazer o que quiser com teus bitcoins, normalmente como antes. Ninguém explode teu Bitcoin explodindo tua carteira física de Bitcoin, tá? Mas a grande questão é só a probabilidade. Veredito final sobre Bitcoin. A tecnologia existe hoje, pode ser utilizada, deve ser utilizada e como parte dos seus investimentos. Diversifique em Bitcoin, mas não coloque tudo em Bitcoin. Ah, diversifique. Quanto quer diversificar? Entre 1 a 10%? Você decide. Não seja religioso. O Bitcoin não é perfeito. Mesmo que fosse, a perfeição pode não durar para sempre. Pode ser perfeito até hoje, enfim, depois deixar de ser perfeito por algum motivo. Isso não faz o menor sentido. Corta essa parte aí. Eu não tenho editor, né? Então, na verdade, sou só eu mesmo. Saiba que os gurus da internet possuem muito interesse de que você faça o que eles estão dizendo. Porque se você fizer o que eles estão dizendo, eles vão ganhar dinheiro. No momento aqui, a única forma de eu estar ganhando dinheiro com isso é na quantidade de visualizações desse vídeo. E o meu intuito é informar sobre os riscos que são altíssimos, que a maior parte das pessoas não vão te dizer, porque elas querem te pegar pela emoção, para te fazer. É isso, você tem que ser adulto, tá? Você tem que ser responsável para ter Bitcoin. Para elas. Então, para mim, o único lucro que eu estou gerando aqui é você estar assistindo esse vídeo. Quando eu digo adulto, é adulto mental. Você pode ter 15 anos e ter maturidade de um adulto. Você precisa ser alguém que entenda do que está fazendo para mexer com Bitcoin, tá? Nisso ele tem razão. Tomem cuidado, tá? Bitcoin é sim muito bom. É uma tecnologia que veio para revolucionar completamente a forma de guardar dinheiro, guardar a energia monetária, mas você precisa ser extremamente responsável com o que você está fazendo. É isso, pessoal. Também ele chega a citar a computação quântica, né? Que basicamente, pessoal, computação quântica é algo que já existem evidências de que os endereços atuais que a gente usa são quantum resistance, ou seja, a computação quântica não vai ser capaz a computação quântica que, por exemplo, a que a China alega ter, que é a maior que tem aí, a mais avançada que tem, não chega nem perto de ser capaz ainda de quebrar os endereços de Bitcoin. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a computação quântica evoluir num nível em que realmente consiga quebrar as carteiras, o Bitcoin ele é atualizável, tá? O Bitcoin, você consegue atualizar o Bitcoin, poderia, quem sabe, fazer endereços quantum resistance com a criptografia quântica, como ele chegou a citar aqui, criptografia quântica. Terceiro ponto, se a partir do momento que a computação quântica conseguir quebrar os endereços de Bitcoin, os primeiros endereços quebrados vão ser o do Satoshi, porque são os endereços mais vulneráveis. Por quê? Porque a criptografia que era usada lá era inferior à que nós usamos hoje. Ou seja, até mesmo a criptografia já tem evoluído. Então, quando eu falo que podem se criar daqui a pouco uma criptografia quantum resistance, se é que já não é, eu não estou tirando da minha cabeça isso. É porque a criptografia do Bitcoin já tem evoluído desde o seu começo. Por isso que eu estou falando que os endereços do Satoshi são os mais vulneráveis. Então, quando forem lá, se realmente conseguirem quebrar
os endereços de Bitcoin, vão quebrar o do Satoshi e vai avisar todo mundo. Todo mundo vai ficar sabendo e nós vamos, ó, rapaz, lascou, vamos dar um jeito aqui, vamos sair do Bitcoin, sei lá. Então, você vai poder, mesmo que esse cenário apocalíptico aconteça, você vai saber antes que chegue no seu endereço. Mais uma vez, esse cara aí é inteligente, mas ele não estudou o suficiente, tá, de Bitcoin. Ele viu uns cortes lá do 38, o 38 falou de Deus, não sei se ele é ateu, ele não gostou do 38 associar Deus a Bitcoin. Mas é isso, se vocês têm interesse em entrar nesse mundo do Bitcoin, ainda estão meio em dúvida aí, para você que é iniciante, tá vendo esse vídeo, eu tenho um vídeo aí lá no TikTok, né, perfil Solapada no TikTok, que mostra para vocês a forma mais simples de comprar Bitcoin. Tá lá na playlist Bitcoin, é a parte 2 da playlist Bitcoin lá no nosso perfil no TikTok. Eu vou falar qual é a forma mais simples de você comprar Bitcoin hoje, tá? Com R$1 você já consegue comprar. E também, se vocês, como eu já falei, todo o conteúdo que você precisa aprender sobre Bitcoin está de graça na internet. Na internet e principalmente no YouTube, tem muito conteúdo nesses canais que eu citei lá no começo. Agora, se você quer ter acesso a suporte 24 horas durante um ano nesse processo de aprendizagem de Bitcoin, acesse o link que eu vou colocar aí ou na descrição ou nos comentários do curso do Renato 38, né? O curso não é meu, em que você vai ter várias aulas, você vai aprender do zero iniciante, vai aprender aí tudo sobre Bitcoin, vai aprender a fazer autocustódia, ou seja, vai aprender a colocar suas carteiras, vai aprender a colocar seu Bitcoin, colocar em carteiras completamente seguras, offline, que ninguém consegue tomar de jeito nenhum, mas de acordo com o Wesley consegue tomar, né? Enfim, você vai aprender a fazer a carteira aí mais segura possível também, é o principal do curso. E com suporte, que é completamente diferente. Então é isso. O mais importante é que você leia a Bíblia. E se você tiver com tempo aí, você tem que ter tempo também para estudar Bitcoin.